A posse pode ser entendida como um direito exercido sobre algo, um comportamento ou uma conduta de dono. É o exercício de poderes inerentes do proprietário. Sendo assim, aquele que tem a posse exerce o poder imediato sobre o objeto que é a posse direta. E o proprietário que possui escritura ou outra documentação que comprove a sua titularidade como dono legítimo exerce a posse indireta. Bom, para ter um bom entendimento no assunto, é importante falar sobre as teorias que mais se destacam no estudo da posse. A teoria objetiva e a subjetiva, e ambas tiveram sua origem lá na Alemanha no século XIX. A teoria subjetiva foi objeto de estudo de Savigny. Para ele, a concepção da posse se dá através de dois elementos que são corpus mais o ânimos. O elemento corpus é a pretensão, no caso, perdão, a apreensão do objeto, a apreensão é o pegar, ter o contato com o objeto, e o ânimos, que é a pretensão, a vontade de ter, o desejo de possuir algo. Então, para Savigny, o animus corpus é a pretensão, a pretensão ou, no caso, a vontade de ter. Um exemplo bem rápido para estar dando uma explicação por exemplo, se eu pego esse caderno, eu vou na livraria e tive a apreensão física da coisa. Mas se eu tiver pretensão de comprar, de ter esse caderno para mim, não comprar não entra aqui, só um exemplo. Se eu pegar esse caderno, é apreensão. Mas se eu quiser ter ele, eu tenho vontade, eu tenho pretensão de ter o caderno. Nessa teoria de Savigny, eu teria a posse desse objeto. Para essa teoria, a posse começa com vontade mais a pretensão. E esses dois elementos não se classificam, se um elemento, o outro não se classifica como posse. Se eu pegar somente o caderno e não tiver a pretensão de ter, para Savigny não se classifica como posse. Mas para Eric e Erin, né, os elementos, no caso, existe corpus, mas não existe o ânimos, e sim a aparência, o corpus e a aparência. Para ele, não é necessária a pretensão do dito objeto, basta somente ser exposto e que o objeto está sob a posse do indivíduo e que outras pessoas vejam. Sendo assim, somente em pegar o caderno, somente em pegar, olhei o caderno. Outras pessoas que vão olhar, elas vão me ver e vão falar que eu estou sob posse desse caderno. Para Eren, eu estou com posse dele, não preciso ter pretensão, basta eu ter apreensão física e outras pessoas me verem. No caso, é a publicação, pode-se entender assim, dessa forma. Vale ressaltar que a teoria utilizada hoje na jurisprudência é a teoria objetiva, de Eric. Posse justa é aquela pela qual não feriu o direito de outrem, sendo adquirida dentro dos termos legais. Já a posse injusta é aquela na qual a aquisição se efetuou através de força, ameaça ou abuso de confiança. A posse injusta ela se divide em três tipos de posse: a posse violenta, a posse clandestina e a posse precária. A posse violenta é aquela posse na qual o indivíduo utiliza da força, da violência e da ameaça para conseguir aquele bem na qual está destinado. E a posse clandestina é aquela na qual só se adquire a posse por meio de um ocultamento em relação ao ato que está sendo praticado. E a posse precária é aquela na qual se utiliza da confiança, no caso, um abuso de confiança, um exemplo no qual o indivíduo ele empresta uma residência a um conhecido e acaba que esse conhecido utiliza da confiança que foi depositada nele e acaba não devolvendo o imóvel na data que foi acordada. Isso é um abuso da confiança que foi colocada nele. Também a posse se divide em má-fé e posse de boa-fé. A posse no caso de boa-fé, de acordo com o artigo 1201, é de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Se a aquisição ela foi feita no caso, sabendo dos vícios e dos obstáculos, aí no caso seria a posse de má-fé. A posse também se divide em posse nova e posse velha. A posse nova é aquela no qual está dentro do prazo de 1 ano e 1 dia. Passou desse prazo de 1 ano e 1 dia, aí já no caso é posse velha. E para que serve esse prazo? Para entrar com a ação possessória.
integração de posse, manutenção da posse ou até interdito probitório. Falando um pouco da diferença entre posse e detenção. O conceito de detentor está previsto no artigo 1198 do Código Civil, e ele diz que detentor é aquele que, achando-se em relação de dependência com o outro, conserva a posse em nome deste ou em cumprimento de suas ordens e instruções suas. O detentor ele pode ser chamado de fâmulo da posse, servidor da posse ou gestor da posse. Ele tem a posse em razão de uma mera custódia. Ele não pode invocar nenhuma ação possessória em nome próprio. Então, se fosse para a gente colocar numa pirâmide, definiríamos que a posse ela está abaixo da propriedade e a detenção está abaixo da posse. Falando um pouco da diferença entre posse e propriedade. A propriedade ela é um direito real que confere ao seu titular os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, inclusive de reavê-la de quem quer que injustamente a possua ou detenha. O legislador, ele trata da posse em um conceito anterior ao dos direitos reais, porque ele entende que a posse é uma mera relação transitória, enquanto a propriedade ela é uma relação permanente. Dessa forma, a propriedade ela prevalece sobre a posse. Boa noite, meu nome é Jaqueline e eu vou explicar para vocês o que são as ações possessórias, previsto no Código do Processo Civil, dos artigos 554 a 568. As ações possessórias é um procedimento especial contencioso cujo seu objetivo, a sua finalidade é a proteção da posse. Posse esta que pode ser de bens móveis ou imóveis. Segundo o Código do Processo Civil, as ações possessórias existem 3 tipos, que é a reintegração de posse, manutenção de posse e o interdito probitório, cujo, respectivamente, esses 3 sofrem um grau de ofensa, que é o esbulho, a turbação e a ameaça. E eu vou explicar cada um deles detalhado para vocês. O primeiro é o esbulho. O que é o esbulho? É quando o possuidor fica impossibilitado de exercer o direito sobre o seu bem. É a perda total da posse. Isso acontece quando ele é esbulhado de maneira violenta, precária e clandestina. Qual o remédio jurídico para isso? A ação de reintegração de posse. Você vai rever aquela posse que foi perdida. O segundo é a turbação da posse. Por sua vez, é a situação em que ato dos outros dificulta o exercício pleno da sua posse. É a perda parcial da sua posse, mesmo que você não fique totalmente impossibilitado de exercer o seu direito sobre ela. Você não fica totalmente impossibilitado, mas ele está o quê? Turbando. Qual é o sinônimo de turbar? Perturbando a sua posse. Qual é o exemplo que eu posso dar para vocês? Eu, Jaqueline, tenho a posse da minha fazenda e o meu colega do lado a ameaça, que ocorre no caso em que você pode sofrer a ameaça efetiva de ofensa da sua posse. Não aconteceu ainda, mas pode acontecer. Você tendo provas que comprove ao juiz que você pode sofrer uma possível turbação ou esbulho, o juiz vai entrar com a antecipação de proteção da sua posse para evitar que aconteça isso. E agora é muito importante também a gente falar dos requisitos para essa ação possessória, que está previsto no artigo 561 do CPC, que é a posse, você tem que comprovar a sua posse, a turbação ou o esbulho, a data da turbação ou do esbulho e os efeitos decorrentes desse esbulho ou dessa turbação. Para a gente finalizar, eu acho muito importante destacar o artigo 554 do CPC, que fala da fungibilidade das ações possessórias. Isso acontece quando o juiz concede o pedido diferente daquele inicialmente formulado. Isso para garantir o melhor exercício da posse e a melhor decisão judicial. Mas isso só pode acontecer quando estiver comprovado os pressupostos certinho no caso. Por exemplo, eu peço uma reintegração da posse, mas no caso os meus pressupostos está se tratando da manutenção da minha posse. Então o juiz vai conceder o pedido da minha manutenção e não da minha reintegração da posse.
Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Obrigada! A composse, prevista no artigo 1999 do Código Civil, é a situação em que duas ou mais pessoas exercem simultaneamente os poderes possessórios sobre a mesma coisa. Elas se tornam, então, compossuidores. Existem dois tipos de composse. A composse pró-diviso ou divisível, que é aquela em que há uma divisão de fato da coisa. Por exemplo, dois irmãos que possuem uma fazenda e aí eles passam a cerca sobre essa fazenda e cada um decide o que vai fazer com a sua parte, como vai administrar. A composse pró-indiviso ou indivisível é aquela em que ambos os compossuidores exercem os seus poderes possessórios sobre a coisa em sua totalidade, não há uma divisão dela. Para se extinguir uma composse, primeiro precisa ter um acordo entre as partes e é necessário que elas intentem uma ação declaratória com o objetivo de delimitar esse âmbito da posse. E agora nós vamos falar um pouco sobre o conceito moderno de posse. Com o fim da diferença entre o direito pretoriano e o direito gritário, as noções distintas de posse e propriedade passaram a andar conjugadas. O proprietário pretoriano, além de ser o dono da coisa, ele era também o possuidor, uma vez que ele realizava a utilização do bem. Gravem bem essa palavra, utilização do bem. Ou seja, ele usava e gozava do bem. Usar e gozar, ambos são direitos inerentes ao proprietário da coisa. E foi na época pós-clássica que houve a conjugação da proprietas com a possessio. Ao obter os serviços ou funcionalidades que o bem ou imóvel oferece, é de competência do proprietário, consequente do ius possidendi. Entretanto, quando estes serviços são obtidos por aquele que não é o proprietário, em razão da posse, como consequência do ius possessionis, ou seja, logo nós podemos considerar que ter o título de domínio não quer dizer necessariamente o possuir do bem. Aquele que possui, ele utiliza o bem, ou seja, ele exerce a característica específica do direito de propriedade, como nós já falamos, e está especificado no artigo 1228. Por outro lado, aquele que não tem o título da propriedade e que a utiliza sem esse título, mesmo não sendo proprietário, ele realiza o exercício efetivo, bem como se encontra sujeito aos efeitos jurídicos. O proprietário, ele possui o direito de utilizar o bem. Em contrapartida, aquele que não é o proprietário, ele está obrigado a fazer a utilização do bem para alcançar a tutela legal sobre o bem. A titularidade do domínio não é o mesmo que ter a posse do bem. Vale salientar que ambos são institutos distintos. A doutrina entende, por equívoco científico, quando se tutela o proprietário por meio de interditos, segundo o entendimento que não se pode tutelar a posse de quem não é o possuidor. Não há posse sem usar, sem gozar, sem dispor ou reaver a coisa. Seguindo a ideia de Ehring, a posse seria a exterioridade do domínio, o estado normal, o externo da coisa, onde ela cumpre o seu destino econômico de servir os homens, de servir aos indivíduos. Tanto a teoria subjetiva como a teoria objetiva veem a posse em função da propriedade, e isso é algo totalmente equivocado. No caso do possuidor, ele atua como se fosse o proprietário, ele exerce as características do lado do artigo 1228, como nós já falamos, ou seja, o exercício de fato dos poderes inerentes ao domínio é a utilização do bem. Esses bens possuem tanto significado social como individual. Existe uma demanda para a utilização e comercialização dos bens. Esse é o elemento econômico. O elemento social, por sua vez, ele se afasta totalmente da ideia individualista, pois a apropriação dos bens e sua eventual utilização
eles não se direcionam a um único indivíduo, mas está justamente debaixo da ótica coletiva, ou seja, ele encontra alguns determinados limites no interesse geral. Em contrapartida, a gente pode concluir que um bem improdutivo ele possui pouco valor social e econômico. Nós podemos dizer que não basta apenas morar, é preciso tornar a terra produtiva. Quando o assunto é a perda de propriedade de um bem, nós nos deparamos com a desapropriação por interesse social, onde se considera uma maior produtividade em benefício da coletividade. E a propriedade não é mais uma coisa limitada ou absoluta. Como lá no direito quitário, os bens eles devem sempre prezar pelo bem-estar social. Logo, é notório que existe uma evolução moral dos indivíduos em não apenas pensar em si mesmo, mas na sociedade como um todo. Alô, oi, boa tarde, eu falo com a doutora Mariana. Doutora Mariana, uma colega me passou o seu contato e, eu acabei de receber um papel aqui da Justiça e eu não tô entendendo. Eu te liguei para tirar uma dúvida, Nesse papel vem falando que eu não tenho a posse da minha terra e quem tem a posse é um tal de Rodrigo. Não sei quem é Rodrigo. Alô, Johanna. Entendi. Certo. Eu vou precisar que você me diga um pouco mais sobre o que tem nesse papel que chegou para você. Doutora, aqui nesses papéis vem falando de uma ação reivindicatória, dizendo que eu não tenho a posse, da nossa casa e que ele é proprietário, que ele tem escritura registrada e lavada em cartório. Mas, na verdade, minha mãe já tem a posse desse bem desde 1998. E aí ela faleceu no ano de 2008. E a partir de então eu passei a ter a posse direta. Eu moro lá. Então, Johanna, a ação reivindicatória ela é uma ação ajuizada por um proprietário que busca reaver a posse de um bem que está de forma indevida com a terceira pessoa. Então, ela é movida por um proprietário sem posse contra um possuidor sem propriedade. Mas qual a diferença de uma para outra? Posse e propriedade não é a mesma coisa? Não, Johanna, não é a mesma coisa. A propriedade, ela é uma titularidade formal daquele bem. Então, o titular ele pode usar, gozar e dispor daquela coisa. E a forma de comprová-la é por escritura pública ou o registro do imóvel no cartório de imóveis, tá? E já a posse, ela é uma exteriorização da propriedade, tá? O que vai acontecer? O possuidor, ele pode preservar aquele bem, cuidar daquele bem, ele pode utilizar, mas ele acaba não sendo proprietário. E uma forma de comprovar essa posse pode ser por uma conta de luz, uma conta de água, fotos, testemunhas. Estou entendendo. Então, doutora, a posse ela foi passada para minha mãe desde 1998, de forma mansa e pacífica. Ela tinha o ônibus domus e o justo título, Ela tinha um contrato de compra e venda, sim. Ele ter a escritura pública, ela é um ponto muito importante que a gente precisa analisar. Você poderia dar uma passadinha aqui no meu escritório para dar uma olhadinha nesses papéis? Sim, posso sim, doutora. Estou indo aí. Em 10 minutos chego aí. Oi, Johanna, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. E aí, sua Aqui os papéis. Johanna aqui realmente disse que ele tem escritura pública, certo? Mas isso a gente consegue analisar, a gente precisa averiguar para ver se é procedente, se tá tudo certinho. E aí eu vou analisar e aí eu entro em contato com você. Tá certo. Certo, doutora, mas eu tenho só uma dúvida. E com relação às melhorias que eu fiz na casa, como é que vai ficar? A casa tá impecável, eu investi muito, muita coisa melhorou depois que eu comecei a morar lá. E aí, como é que vai ficar? Johanna, existem 3 tipos de benfeitorias. As úteis, que as úteis, elas são quando você quer evitar que o imóvel se deteriore. A gente tem também as necessárias, que é para facilitar o uso do imóvel, e as voluptuárias, que é para o embelezamento do imóvel.
Em regra, o artigo 1255 da Lei 10.406 do Código Civil vai falar que se isso se proceder de boa fé, você vai ter direito à indenização. No seu caso, como você não tinha ciência de que uma outra pessoa poderia ter a titularidade ou a posse daquele imóvel, significa que você agiu de boa fé. Sim. E aí você tem direito à indenização. Certo, doutora, entendi. Então eu já vou e aguardo a sua ligação, não é isso? Certo, então. Oi, Johanna, tudo bem? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu não sei como isso aconteceu, mas eu te falei, né, que eu iria verificar sobre a escritura. E a mesma ela não é válida, tá? O que torna totalmente improcedente, ele não pode continuar com a ação e a posse do bem fica para você. É mesmo, doutora, que ótimo, viu? Muito obrigada por essa notícia.